Olá pessoal, Overtrading na área, curso gratuito de trading esportivo. Este é um vídeo do qual nós vamos tratar de um assunto muito importante, muito simples, mas muito importante, que é análise pré-jogo ou análise pré-live, ok? Eu vou mostrar para vocês alguns sites que eu utilizo, os sites que eu utilizo e alguns outros sites que eu conheço, ok? O primeiro é esse aqui, que é o Academia das Apostas. Esse camarada aqui que está aqui do lado direito é o Paulo Rebelo, que é um trader e apostador profissional lá de Portugal. Ele é um site bem organizado, né, bem bacana. Você pode fazer um registro nele. Ele geralmente aqui nessa parte do centro aqui ele coloca uma lista de jogos do dia. Nessa seta aqui você pode mudar o dia, por exemplo, botar aqui para o dia anterior, que é o dia 22, ou mais para frente, dia 24. Né? Eu coloquei aqui no dia 23 de abril, ok? E aqui, ó, eles mostram a lista de jogos, tá? De acordo com o horário, aqui é o símbolo de cada país. Nessa parte aqui você pode ver que está escrito tips, né? Então eles vão mostrar as tips deles, né? Ou seja, a opinião deles, dos especialistas do site Academia das Apostas, sobre aquele determinado jogo, bem como estatísticas. Então, o jogo que eu escolhi para mostrar para vocês foi Atlético de Madrid e Málaga, ok? O Atlético de Madrid e Málaga. Esse é um jogo que vai acontecer pelo Campeonato Espanhol, pela Primeira Liga. E eu abri, você clica aqui, né, no jogo e vai abrir a página, no caso desse jogo, né? Então aqui nós temos a ficha de jogo do lado esquerdo, que vai mostrar o estádio e outras coisas mais, estatísticas, né? Então nós temos aqui a data, a primeira divisão, é bem organizado, né? E nessa parte de estatísticas eles mostram aqui os últimos 10 jogos em todas as competições de cada time. Então temos aqui os últimos 10 jogos do Atlético de Madrid e do lado direito os últimos 10 jogos do Málaga, né? Então aqui você já pode ver que o Málaga ele empatou bastante, né? São apenas os últimos 10 jogos aqui, todos pelo Campeonato Espanhol, foram 12 vitórias apenas, por 1-0, 2 derrotas e 6 empates. Então é um time que empata muito, ele faz geralmente pouco gol e leva também pouco gol. E aqui nesse mais aqui você pode mudar para 20 jogos ou mais, ok? Mas os últimos 10 jogos já é o suficiente para você ter uma breve ideia. Aqui nesta parte mostra o confronto direto nos últimos 3 anos, mas na minha opinião é uma coisa que não interessa tanto, a não ser quando se trata de uma rivalidade muito grande, tipo, por exemplo, Real e Barça, né? ou até Atlético de Madrid e Real Madrid, que são clássicos locais. Às vezes, nestes casos, quando tem tabu para quebrar ou coisa do tipo, os confrontos diretos eles interessam, mas geralmente pouco, né? Geralmente nesse caso aqui vai interessar pouco os confrontos diretos, tá? Descendo aqui no site, mais aqui na parte de baixo, a gente tem as classificações em que eles mostram a classificação geral, a classificação em casa e fora de casa. Então você pode ver que o Atlético ele está em segundo no campeonato, com a mesma pontuação do Barcelona, que é o líder, ok? E o legal aqui é que eles têm o mesmo número de jogos, mesmo número de vitórias, a mesma quantidade de empates e até a mesma quantidade de derrotas, né? É algo que eu creio que é até difícil de ocorrer. Qual é a diferença, a grande diferença aqui do Barcelona para o Atlético? É a quantidade de gols, meus amigos. Olha só, o Barcelona marcou 96 gols, diferente do Atlético, que marcou 58. Então é uma diferença gritante, né? Então o saldo de gols do Barcelona é bem maior, por isso que ele está em primeiro. Mas o que ganha campeonato é a quantidade de vitórias, né? Não a quantidade de gols. Da mesma forma, o que ganha jogo é bola na rede e não posse de bola. Então esse tipo de coisa é bem interessante. Ok? Em casa, o Atlético de Madrid ele não é tão bom assim. Você pode ver que na classificação, levando em consideração os jogos em casa, ele cai para quarto colocado. E já o Málaga ele está em nono, ok?
Digamos assim que aqui o Málaga ele não fede nem cheira, ok? Ele não vai ser difícil, ele não vai cair, por exemplo, para a zona de rebaixamento, e para ele chegar aqui em sexto colocado, que é a zona de qualificação para a Europa League, é um pouco difícil, porque nós temos aqui times como Vila Real, Atlético, né? Nesse caso aqui o Atlético de Bilbao, né? O Celta, Sevilha, Valência. Então a diferença de pontos, por exemplo, para o Celta, que está ocupando aqui a sexta colocação, né? O Celta está com 54 pontos e ele com 42, então 12 pontos à frente. Então digamos que o Málaga ele só quer se manter nessa posição, tá? E fora de casa a classificação dele cai um pouco para 10º colocado. Ok. Um pouco mais abaixo aqui, nós temos aqui todos os jogos na condição casa fora, que você pode estar verificando também, tá? Ele mostra nessa temporada a primeira divisão. Então aqui, ó, mostra os jogos do Atlético em casa. Você pode ver que ele ganha a maioria dos jogos, ele ganhou quase todos, né? Perdeu um que foi para o Barcelona de 2-1, mas ele ainda marcou gol, tá? E aqui o Málaga fora de casa, né? Então você vê que o Atlético de Madrid em casa é muito bom e o Málaga fora de casa ele é ruim, tá? Já é uma conclusão que você pode tirar aqui. Mais abaixo tem a análise classificativa do adversário, tá? E aqui eles mostram, no caso, a sequência de vitórias, corrente, sequência de empates, outras coisas mais. Aqui tem a parte de gols, em que ele mostra aqui, ó, jogos com mais de 2 gols e meio, 50%. Jogos com menos de 2 gols e meio, 50%. Fora de casa, ele já tem 67% dos jogos com menos de 2,5. Ou seja, o Atlético de Madrid ele é um time bem marrento. Ele não gosta de levar gol de jeito nenhum e faz poucos gols. É um time estilo time argentino, daqueles time argentino bem marrento mesmo, até mesmo porque o técnico Simeone é argentino e ele tem esse estilo de jogo. Ele é um time marrento e complicado de levar gol, tá? E é difícil para ele fazer gol, mas também é difícil para ele levar gol. E o Málaga também da mesma forma, né? Aqui você pode verificar que os jogos com menos de 2 gols e meio dele passa de 70%, tanto em casa como fora, como global. Então, provavelmente seja possível que saia poucos gols nesse jogo, mas eu acredito que o Atlético de Madrid ele vai botar para cima do Málaga para poder levar a vitória, tá? Essa parte aqui é uma parte bem importante, bem interessante, que é o momento dos gols. Ou seja, ele mostra aqui de 0 a 15, 16 a 30, 31 a 45 até os 90 minutos, né? Então, do zero aos 15 minutos, ou seja, até os 15 minutos do primeiro tempo, o Atlético de Madrid ele marcou 4 gols. De todos os gols que ele marcou, foram 4 gols. Aqui eles mostram uma barra, né? E o de vermelho é os gols sofridos, né? Levou apenas um gol. Então, você pode ver aqui claramente por este gráfico que a maioria dos gols do Atlético de Madrid saiu no final do jogo, ou seja, dos 76 minutos aos 90, ou seja, nos últimos 15 minutos das partidas, né? Então ele é um time que no final ele bota para jogar para poder levar o resultado. E o Málaga ele também da mesma forma, embora tenha feito uma quantidade de gols menor, né? E ele também leva bastante gol aqui no período final. Ok? Então aqui, pessoal, nessa parte estatística do site Academia das Apostas, dá para você fazer uma análise bem bacana, tá? Uma análise bem legal mesmo. E aqui no topo do site, aqui da página desse jogo, né? Do lado direito aqui, você vai ter a tip do jogo, em que você vai ver a análise dos especialistas aqui sobre esse jogo, né? Então aqui a parte de cima continua igual, mas aqui embaixo ele coloca aqui, ó, previsão, né? E aí você pode ler e ele vai explicar muitas coisas, análise do Atlético de Madrid, né? Ele começa dizendo que a equipe da casa está atualmente na segunda posição, com 79 pontos conquistados e tal, né? Então ele passa todas as informações do jogo.
Logo aqui embaixo vem a análise do Málaga. Depois de 10 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, a equipe visitante está na 9ª posição. Então eles fazem uma análise bacana aqui. Mas é bom você fazer a sua análise, nem que seja uma análise breve ou uma análise sucinta, é bom você fazer. E aqui tem a sugestão de aposta, né? Então ele colocou aqui, ó, a opinião do analista aqui que fez essa análise. Ele colocou o Atlético de Madrid para vencer ao intervalo com odd de 1,86 nessa casa de aposta que é a 10bet. Isso aqui na Betfair deve estar bem parecido, ou 1,9. Geralmente a Betfair ela dá uma odd um pouco melhor. Então ele acredita o quê? Que o Atlético de Madrid ele vai provavelmente marcar primeiro, tá? E acabar o primeiro tempo ganhando o jogo, pelo menos de 1-0, né? Então ele escreveu aqui que o cenário mais provável para esse desafio será o Atlético de Madrid estar a vencer ao intervalo, ok? Então este aqui é o site Academia das Apostas. Além deste site aqui, tá? Que eu olho geralmente, mas poucas vezes eu olho, mas para você que está iniciando é muito bom sempre você olhar isso aqui, tá? Eu olho também, eu analisar através deste site que é o scoreboard.com. É um site muito completo, muito bacana, em que do lado, aqui em cima, na parte de cima, no topo dele, aqui você pode fazer um acesso, tá? Pode fazer um registro e colocar aqui as suas ligas, suas equipes e deixar um negócio bem organizado para você, tá? Aqui no menu, aqui na parte de cima tem futebol, tênis, basquete, vôlei, os esportes. Você pode mudar aqui o país, a linguagem, até a hora. É bem legal, tá? Este site ele mostra também os jogos ao vivo que estão acontecendo e o placar e a ficha do jogo também. Mas eu coloquei aqui, no caso, para a gente se basear melhor, o Campeonato Espanhol, aqui a classificação, tá? E aqui vem a mesma coisa, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols, pontuação, que é a mesma coisa que a gente viu agora há pouco no Academia das Apostas, mas ele mostra de uma forma diferente, tá? Aqui você pode clicar também de forma separada para poder ver a condição casa e fora dos times, ok? Esta parte aqui, acima e abaixo, eu achei muito interessante, que ele mostra assim, por exemplo, over 2,5 aqui, ó, ou seja, jogos com mais de 3 gols. O Barcelona ele está em primeiro, que é o time que mais fez gols, tá? Que mais teve jogos com over 2,5. Depois vem Real Madrid e Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano não porque ele faça muitos gols, até que ele fez bastante, mas é porque ele leva bastante gols, né? Levou 66 gols. E a média de gols por jogo, 3,7, 3,9 e tal. Então é muito interessante aqui essa parte de provavelmente você vai ter uma ideia muito boa na questão de over, né? Geralmente para quem gosta de operar no mercado de gols em over ou under, aqui você pode mudar para 1,5, por exemplo, tá? Barcelona está aqui em primeiro ainda. Ele vai mostrar HTFT, que é geralmente os times que ganham no primeiro tempo, segundo tempo. Aqui em cima tem as equipes, tá? Este site ele é muito bom, é o site que eu mais olho, que eu mais me baseio, onde eu faço minhas análises nele, tá? E eu só uso mesmo, pessoal, esses dois sites, que é o Scoreboard, até mesmo porque como eu opero nos campeonatos europeus, eu já conheço bem os times, então as minhas análises elas são bem rápidas, bem curtas, tá? Além desses dois sites aqui, que é o Academia das Apostas e o Scoreboard, eu conheço também, mas utilizo muito pouco, mas tem muita gente que utiliza esse aqui, o tablesleague.com. É um site também muito bacana, ele vem todo em inglês, tá? Mas você pode traduzir no Google Chrome se você quiser, tá? E aqui ele é bem interessante, que eu já deixei aqui na partida, né? Que é o Atlético de Madrid e Málaga. Nessa seta aqui você pode mudar para o jogo que você quiser, tá? Aqui aparece os times, ó. Aliás, para o jogo não, para o time que você quiser. Se você quiser comparar o Atlético de Madrid com outro time, você vem aqui e clica, por exemplo, espanhol, ele vai mostrar, ok? Do lado esquerdo aqui vem os campeonatos, tá? E os países. Ele é bem interessante esse site aqui, bem legal mesmo. O que ele tem de diferente, que eu pude verificar, aqui ele mostra os últimos jogos também, você pode botar até 20 jogos aqui se você quiser, nessa seta aqui, tá? O que eu pude verificar desse site também, que ele mostra umas estatísticas bem bacanas referente a alguns gráficos. Ele mostra gráficos, na verdade, aqui, ó.
Então, ele mostra o Atlético de Madrid aqui com 66% de vitórias, 16% de derrota e 18% de empate. Aqui você pode ver que o Málaga ele já tem uma porcentagem maior de derrotas, 39%. Então, ele já mostra um gráfico de setores, né, ou de pizza, como alguns falam, bem legal, e que você pode verificar de uma forma visual, né, digamos assim. Tem muitas informações aqui na classificação. Para quem opera no mercado de gol, over, under, ele vai mostrar também um gráfico de também referente a essa situação, tá? Que é legal, tá? Muito bacana mesmo. Aqui, ó. Então, over 6,5, desculpe, over 1,5, 66%, o Atlético de Madrid, under 1,5, 34%, over 2,5, 42% e under 3,5, 88%. Ok, continuando aqui, tive que dar uma pausa, mas, então, como você pode verificar, o Atlético de Madrid, ele tem 88% dos jogos em under 3,5, então ele é um time com tendência de under, tá? Então fica fácil para você verificar esse tipo de situação aqui. É muito interessante, tá? Aqui embaixo ele mostra gráficos do handicap, que é um tipo de operação que nós vamos verificar nos próximos vídeos. Ele é bem diferente das demais, tá? Então o Champions League é muito interessante. Hoje eu não uso mais ele, mas ele é um site muito bom. Temos também o Soccer Way, que é muito conhecido, tá? Também tem muitas informações de estatísticas. Você pode estar verificando, fuçando esse site, né? Tá? São muitos sites. Se você for verificar, é muito site que tem disponível na internet, muito mesmo, tá? O que eu estou mostrando aqui são os que eu uso, que é o Academia das Apostas e Scoreboard, mas tem outros também, tá ok? É como o Soccerway, temos também o Who Scored, que é outro site também muito bacana para ver escalação, principalmente ele mostra a questão dos ataques do time, se o time tem um ataque bom, perigoso, é bem legal também, tá? E também temos este aqui que é o Gol, que é também bem conhecido pelo pessoal, tá? O site O Gol. Então, pessoal, estes são os principais sites, ok? Em relação à análise pré-live, ela é uma coisa muito importante, é uma das coisas mais importantes que você tem que aprender a fazer antes de começar a operar, tá? No começo vai ser um pouco chato, um pouco burocrático, mas a partir do momento em que você for montando o seu método de trabalho, que você for conhecendo os times, ok? Ismael, eu opero da seguinte forma. Eu opero apenas nos campeonatos europeus, em 3 campeonatos, que é o campeonato inglês, o espanhol e o alemão. Eu não opero nos campeonatos sul-americanos, como brasileiro e outros. No campeonato sul-americano, nenhum. Eu só opero nos campeonatos europeus, ok? E na MLS, que é a Liga dos Estados Unidos, que eu gosto muito, acho muito boa. E eu opero nela e opero nos campeonatos europeus. Então, assim, eu tenho também uma lista de times que eu opero, que eu trabalho. Então, eu já criei o meu método de trabalho. Então, de tanto operar com os times, você acaba conhecendo eles, conhecendo os jogadores, a característica dos jogadores. Então, a análise ela acaba que ela fica mais simples dessa forma, mas para quem está começando, realmente vai ser um pouco mais trabalhoso. Mas é bom sempre fazer análise, ok? Principalmente porque, às vezes, tem algum time adversário do time que você vai visar na sua operação que você não conhece muito sobre ele. Então, sempre tem que fazer análise. Tá certo? Então, a gente está tratando do jogo aqui do Atlético de Madrid. Eu fiz aqui no documento do Word, né? E eu digitei aqui, ó, análise pré-jogo, eu coloquei a data, dia 22/4/2016, jogo ou partida Atlético de Madrid e Málaga, tá certo? Se você quiser organizar melhor, faça do seu jeito. Se você quiser botar aqui Campeonato Espanhol, o jogo pela rodada número tal, tem várias formas, vai do seu gosto. Então, eu só coloquei aqui uma análise, só as informações. Eu botei a análise do Atlético de Madrid, a análise do Málaga, mas são mais algumas informações básicas referentes à estatística mesmo, né? Então, eu coloquei que no total
Tá até errado aqui, deixa eu só arrumar. Não é Benfica, é Atlético de Madrid, tá? Então, no total, o Atlético de Madrid ele tem 34 jogos, sendo 25 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Ele tem um aproveitamento de 73%, se não contar com os empates, tá? Se contar só com as vitórias, ele tem um aproveitamento bom de 73%. Está em segundo na liga e com o mesmo total de pontos do primeiro colocado, que é o Barcelona. Em casa, o Atlético de Madrid fez 16 jogos, dos quais foram 12 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Ou seja, meus amigos, em casa ele só perdeu uma vez até agora. E foi justamente para o Barcelona, que é o primeiro colocado. Tá certo? O Málaga já tem 34 jogos, ele tem 10 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Então ele perdeu bastante, empatou bastante, está em nono na liga e a 7 pontos do sétimo colocado, tá? Então aqui, ó, fora de casa o Málaga ele fez 17 jogos, ou seja, eu analisei o Atlético de Madrid em casa, porque ele vai jogar em casa, e o Málaga fora de casa, tá certo? Porque ele vai estar fora. Saiba que a condição casa fora é algo muito importante, muito importante e algo que influencia muito. Tá certo? Influencia muito mesmo. Tem times que, por exemplo, se você olhar o Wolfsburg, que é um time da primeira divisão do campeonato alemão, ele fora de casa é horrível, meu amigo. Horrível. Em casa ele é bom, mas o time quando vai jogar fora ele simplesmente não faz nada. Perde a maioria dos jogos, quando não ele empata. Então, tem essa questão. Você tem que ficar ligado nessa questão, como que o time é em casa e fora de casa. Então, fora de casa, o Málaga ele fez 17 jogos, dos quais foram 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Então ele mais perdeu do que empatou e ganhou. Qual é a minha conclusão, né? Fazer back, aqui eu coloquei aqui embaixo, conclusão, fazer back na vitória do Atlético de Madrid com odds ou probabilidade de 1.36 na Betfair. Então ele vai estar dando aí em torno de 36% de rentabilidade. Ok, então aqui na Betfair, como você pode verificar, nós temos aqui o back ao Atlético de Madrid, ou seja, a favor dele, a vitória dele está com a probabilidade de odd de 1.36, a vitória do Málaga 12.5 e the draw, que é o empate, 5.1. Então, pessoal, eu acredito na vitória do Atlético de Madrid, embora eu particularmente não gosto de operar fazendo back a nenhum time, né, porque futebol é muito complicado. Eu tenho outro método de trabalho, mas assim, para esse jogo eu acredito na vitória do Atlético de Madrid. Assim, o Atlético de Madrid ele é um time muito determinado. O técnico Simeone ele faz um trabalho psicológico, emocional muito bom com esse time, porque eles são bem determinados, tem muita raça, lembra muito aqueles times argentinos mesmo. Então pouco provável ele vai vacilar para o Málaga. Como o Málaga, ele, como eu já falei, para mim ele não fede nem cheira, porque ele está em nono colocado, ele não vai cair para a zona de rebaixamento, e pouco provável ele vai conseguir chegar na zona de classificação para a Liga Europa, por exemplo. Então, é lógico que pode ser que o Málaga vai tentar ganhar o jogo, mas o Atlético de Madrid tem muito mais time, é bem melhor. Então, esse tipo de coisa, todas essas coisas que eu estou falando aqui, são coisas que você deve analisar, tá? O que eu vou mostrar agora para você nesse momento, que é isso aqui, ó. Além das estatísticas, o que analisar? Primeiro ponto, motivação do time para aquele jogo. O time está motivado para aquele jogo? Ele realmente quer ganhar ou para ele tanto faz? Ele já está classificado, ele já é campeão antecipado. Então, qual a motivação do time para aquele jogo? É uma coisa que você tem que analisar, tá? Muito bem. Tirando a questão da estatística, porque a estatística, meu amigo, é uma coisa que nem sempre a partida ela vai de encontro ao que diz as estatísticas, tá? O que ocorre durante o jogo geralmente é muito importante também, tá? As coisas que vão ocorrer durante o jogo. Escalações e possíveis desfalques também é uma coisa que geralmente você tem que olhar bastante, porque muitas vezes apenas um jogador ele faz muita diferença mesmo, tá? E o calendário dos times, o que significa isso? Por exemplo, se o time ele vai jogar daqui a 3 dias, ele tem uma competição, por exemplo, a Champions League,
No jogo de hoje, ele, por exemplo, não tem muito por que correr atrás, porque ele não tem mais como ganhar o campeonato, ou então ele já está classificado, alguma coisa do tipo. Se daqui a 3 dias ou daqui a 2 dias for ter um jogo desse time, ou desses times, que será um jogo mais importante, provavelmente eles não vão se interessar muito por este jogo, eles não vão dar o sangue, digamos assim, tá? Então essa questão do calendário é muito importante para você verificar a situação, que essa questão do calendário vai ter a ver com a motivação do time para aquele jogo. E este ponto aqui, se há rivalidade naquele jogo, se é um clássico, tá? Muda muita coisa quando é um clássico ou quando tem uma rivalidade entre as equipes que estão jogando. E este aqui, que para mim, na minha opinião, é o menos importante, é o histórico de encontros. Geralmente quando tem rivalidade, esta parte aqui ela vai contar. Beleza, pessoal? Então espero ter ajudado. Fico muito feliz de estar contribuindo com você que está aprendendo, tá certo? Se você gostou do vídeo, dê um joinha aí no vídeo no YouTube, se inscreva no canal, mande este vídeo para algum colega seu, compartilhe ele. Qualquer dúvida, comente, vá lá nos comentários ou entre em contato através do Facebook ou até mesmo por e-mail. E fique à vontade para poder dar alguma sugestão, tá certo? Eu peço desculpas aí por algum erro ou algum grossop, né? É uma palavra que a gente usa aqui, algum problema que der no vídeo aí, porque às vezes eu tenho que dar algum pause e às vezes eu tenho que juntar o vídeo, embora eu não saiba ficar editando o vídeo, não sei como editar, mas não é a minha intenção ficar editando muitos vídeos também. Se tiver algum probleminha, tá? Não esquenta, porque o importante aqui é o aprendizado, tá certo? Então, muito obrigado, fiquem com Deus. Logo em breve, o próximo vídeo, que nós vamos já fazer uma operação, começar a fazer as operações. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.